Sejam bem-vindos a mais um arquivo especial. No vídeo de hoje falaremos sobre a trajetória de João Goulart, o Jango, o presidente do Brasil que foi deposto pelo golpe de 1964. Após o golpe, Jango viveu no exílio. Em 1976, ele faleceu em sua fazenda na Argentina. O laudo oficial apontou que a causa de sua morte foi um infarto, mas a sombra do crime político sempre pairou sobre seu falecimento. Fique conosco para juntos abrirmos mais esse arquivo de nossa história. Roda a vinheta. João Belchior Marques Goulart nasceu no dia 1º de março de 1919, na estância de Iguaraçá, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Conhecido popularmente como Jango, ele era filho de Vicente Rodrigues Goulart, um coronel da Guarda Nacional, e de Vicentina Marques Goulart. A infância e a juventude de Jango foram marcadas pelo conforto. Ele estudou em colégios tradicionais e chegou a se destacar como lateral direito no time infanto-juvenil do Internacional de Porto Alegre, sagrando-se campeão estadual em 1932. Jango formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1939, mas nunca exerceu a advocacia. No período que estava na faculdade, ele contraiu uma infecção que resultou na paralisia parcial e permanente de seu joelho esquerdo, o que frustrou suas pretensões de seguir a carreira militar. Em 1955, Jango casou-se com Maria Teresa Fontela, com quem teve 2 filhos. Jango assumiu os negócios da família e tornou-se um próspero agropecuarista. Recusando o convite de partidos conservadores, ele ajudou a fundar e liderar o Partido Trabalhista Brasileiro em São Borja. Getúlio Vargas, amigo próximo da família Goulart, tornou-se seu mentor político. Em 1947, Jango elegeu-se deputado estadual. Em 1950, elegeu-se deputado federal, tornando-se um dos principais articuladores do retorno de Vargas à presidência do país. Em 1953, Jango foi nomeado ministro do Trabalho de Vargas. Em meio a greves e forte oposição, ele adotou uma postura progressista, aproximando-se de sindicatos. Em 1954, como ministro do Trabalho, ele propôs um aumento de 100% no salário mínimo. Essa medida enfureceu a oposição, a imprensa e setores militares, que o acusavam de peronista e agitador. Jango acabou demitido, mas o aumento foi sancionado por Vargas pouco antes do seu trágico suicídio, em agosto de 1954. A morte de Vargas deixou um vácuo de liderança, e Jango emergiu como principal nome do trabalhismo no Brasil. Em 1955, Jango lançou-se como vice-presidente na chapa de Juscelino Kubitschek. O sistema eleitoral da época permitia que presidente e vice fossem eleitos em chapas separadas. Com isso, Jango obteve mais votos do que o próprio Juscelino. Como vice-presidente, ele foi fundamental para a estabilidade do governo, atuando como uma ponte pacificadora com os sindicatos. Nas eleições de 1960, apoiado por uma aliança informal, conhecida como Janjan, Jânio Quadros para presidente e Jango para vice, ele foi reeleito vice-presidente com expressiva votação, consolidando-se como a maior liderança popular do país, o que gerava profundo temor nas elites e nos militares. No dia 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou repentinamente. Na ocasião, Jango estava em uma viagem oficial à China comunista, onde se encontrou com Mao Tse Tung.
Os ministros militares vetaram a posse de Jango, acusando-o de ligações com o comunismo e ameaçando prendê-lo ou até fuzilá-lo caso ele retornasse ao país. O Brasil estava à beira de uma guerra civil. No Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, cunhado de Jango, liderou a histórica campanha da legalidade, mobilizando a população e setores do Exército para garantir o cumprimento da Constituição. Para evitar o derramamento de sangue, Jango aceitou o acordo político costurado por Tancredo Neves, e o Brasil adotaria o parlamentarismo. Jango tomou posse em 7 de setembro de 1961, mas com poderes reduzidos. O sistema parlamentarista revelou-se impopular e ineficiente para lidar com a grave crise econômica e inflacionária do país. Em 6 de janeiro de 1963, um plebiscito restaurou o presidencialismo, devolvendo a Jango seus plenos poderes. Fortalecido, Jango lançou o ambicioso programa de reformas de base, que buscavam modernizar o Brasil. As propostas incluíam a reforma agrária, reforma educacional, reforma fiscal e urbana e reforma eleitoral. No cenário internacional, em plena Guerra Fria, Jango manteve uma política externa independente. Durante a crise dos mísseis, em 1962, ele recusou-se a apoiar a intervenção militar dos Estados Unidos em Cuba, proposta por John F. Kennedy, defendendo a autodeterminação dos povos. Essa postura selou a desconfiança de Washington e da imprensa conservadora brasileira em relação ao seu governo. No dia 13 de março de 1964, Jango realizou o histórico Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde buscava o apoio das massas para forçar o Congresso a aprovar as suas reformas. A reação conservadora foi imediata. Em 19 de março, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, unindo a classe média, a Igreja Católica, empresários e políticos de oposição contra o suposto perigo comunista. No dia 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho moveu tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio, deflagrando o golpe militar. No dia 2 de abril, o Congresso declarou vaga a presidência, mesmo com Jango ainda em território nacional, e seus direitos políticos foram cassados por 10 anos. Buscando evitar uma guerra civil, Jango exilou-se no Uruguai, posteriormente mudando-se para a Argentina. Em 1966, ele tentou articular a Frente Ampla com Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek para restaurar a democracia no Brasil, mas o movimento foi sufocado pela ditadura militar. Jango passou os últimos anos de sua vida cuidando de negócios agropecuários na Argentina. No dia 6 de dezembro de 1976, aos 57 anos, ele morreu em sua fazenda na província de Corrientes. O laudo oficial apontou como causa da morte um infarto agudo do miocárdio. A família, impedida pela ditadura de realizar uma autópsia rigorosa, enterrou-o sob forte censura e esquema de segurança. O corpo do ex-presidente foi recebido por cerca de 30 mil pessoas. Aos gritos de Jango é nosso, o povo tomou o caixão à força e carregou-o nos ombros até o cemitério, em São Borja. A sombra do assassinato político sempre pairou sobre sua morte. Suspeita-se que Jango tenha sido vítima da Operação Condor, a aliança das ditaduras sul-americanas para eliminar opositores. Em 2008, Mário Neira Barreiro, um ex-agente do Serviço de Inteligência uruguaio,
afirmou à Folha de São Paulo que Jango foi envenenado a mando do governo brasileiro. Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade autorizou a exumação dos restos mortais de Jango. O laudo divulgado em 2014 foi inconclusivo quanto ao envenenamento, devido à degradação natural de seu corpo. Contudo, seus restos mortais foram recebidos em Brasília com honras de chefes de Estado. No dia 18 de dezembro de 2013, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene para devolução simbólica do mandato presidencial de João Goulart. A cerimônia contou com a presença da então presidente Dilma Rousseff, de ex-presidentes da República, parlamentares e familiares de Jango. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Caso não seja inscrito no canal, considere se inscrever. Ative o sininho para receber mais vídeos como este. Muito obrigado por ter assistido. Valeu!